Esse é o aplicativo PowerPoint. Vamos conhecer algumas de suas ferramentas. Inicialmente, quando você abre o programa, ele vem com esse slide, com essa área para adicionar um título. Você pode retirar, dá um clique, seleciona essa área e deleta. Ou poderia pedir um slide em branco. Estamos com 2 slides. Aqui no primeiro slide, você pode inserir formas e optar pela caixa de texto para colocar o seu título. Vou colocar letras maiúsculas. Aqui eu posso selecionar, colocar negrito, aumentar a fonte, centralizar, dar o formato que eu quiser. Inclusive existem estilos rápidos. Clicando aqui, você pode escolher um estilo já pronto. Vamos supor que eu escolha esse estilo aqui. Selecionei. Posso jogar com o formato, ampliando, reduzindo, como preferir. Eu posso também, ao clicar e selecionar esse objeto, posso pedir para que ele fique sem o contorno, aqui nessa opção. Então, sem contorno. Então, observem que ele ficou sem o contorno. E posso colocar alguns efeitos de forma. Sombra. Quando eu passo aqui, eu não cliquei, só estou passando o mouse em cima. Eu posso escolher alguns formatos diferenciados, tanto na área externa quanto internamente. Observem que quando a gente passa com o mouse, você já vai visualizando o efeito no objeto. Vou clicar nessa opção aqui, ou essa, como preferir. Vou clicar nessa opção. Fechei. Vejam que eu tenho um formato já diferente. Posso mudar também outras coisas, como por exemplo, o preenchimento da forma. Eu posso mudar a cor. Fica a critério do autor do trabalho. Porém, quero chamar a atenção que quando fazemos uso do PowerPoint como um software de apresentação, ele serve de roteiro, de uma ferramenta que pode auxiliar durante a apresentação de algum trabalho. O que deve estar contido nos slides deve ser o mais resumido possível, tópicos, imagens e de uma forma muito nítida. Então, evitar cores muito fortes. Se você utilizar um fundo muito escuro, utilize letras claras, mas as letras claras que não sejam cores muito fortes, berrantes. O que a gente sugere normalmente é um fundo claro e a fonte preta. Vai ficar legível. Normalmente, quando se projeta, as cores também se alteram. Às vezes, a gente utiliza uma cor e quando coloca num projetor, ela sofre alguma alteração. Bom, além disso, a gente pode inserir imagem. Eu posso inserir uma imagem que eu já tenha no meu computador. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui em amostras de imagens essa que eu vou precisar, que vai atender ao meu objetivo. Posso colocar essa imagem, observando que aqui a gente pode girar. Aqui é o desfazer. E nessa opção aqui, eu tenho os efeitos para essa imagem. Observe que ela estando selecionada,
quando eu passo o mouse sobre um desses efeitos, eu vou vendo como ele fica, tá? Observem. Observem. Aqui eu vou buscar mais efeitos. Observem que vai modificando e assim a gente pode escolher aquele que mais nos agrade. É esse, tá? Vou clicar nesse, ok? Aqui a gente pode redimensionar, ampliar ou reduzir, conforme a necessidade, ou girar, ok? Mas vamos supor que eu não tenha a imagem no meu computador. E eu vou buscar utilizando o Google. Eu vou clicar em Imagens. Vou colocar a palavra referente ao tema da imagem, no caso, biomas. E vou buscar a imagem que me interessa. Vamos supor que nessa minha busca eu encontrei esta imagem aqui, ou melhor, vou pegar essa que eu achei mais bonita. Vou clicar nela, tá? A imagem do Pantanal. Vou clicar com o outro botão do mouse e salvar. Mas eu também posso copiar, volto lá no PowerPoint e clico em colar. Vamos aguardar. Aqui está a figura, a imagem. E eu não queria todo esse trecho. Observem que quando a gente clica em algum objeto do PowerPoint, eu tenho uma guia aqui chamada Formatar. E essa guia Formatar vai me mostrar as ferramentas relacionadas a esse objeto que eu estou utilizando. No caso agora, nesse exemplo que eu estou dando a vocês, eu selecionei a opção da caixa de texto, onde eu coloquei o título Biomas. E quando eu clico em Formatar, aqui estão as ferramentas. Eu posso, aqui ó, estilos de Word, eu posso mudar para o Word Art, tá? Muita gente gosta de colocar o título nesses formatos. A nova versão, a versão do Office 2007 do PowerPoint, ele traz um Word Art bem mais sofisticado, robusto, diferente daqueles que a gente via em versões anteriores, né? Ele já vem com um certo brilho, um efeito um pouco de alto relevo, efeitos esses que a gente também pode modificar, tá? É só sempre cada caixa de ferramenta dessa, observa que tem esse botão aqui, que você pode ir procurar todos os recursos de formatar o efeito do texto, né? Então você tem aqui o preenchimento, o contorno, o estilo do contorno, a sombra, que você pode colocar efeito com transparência. Então é essa ferramenta aqui que pode auxiliar você a fazer as modificações desejadas. Bom, mas vamos selecionar aqui a imagem que eu copiei lá do site, lá do Google. Bom, selecionando, eu vou clicar em formatar. Observem que as ferramentas que abriram agora são diferentes das anteriores, porque são as ferramentas referentes à imagem, onde a gente pode colocar aqueles efeitos que eu já mostrei, mas tem também outras opções, né? Eu posso querer, aqui no brilho, por exemplo, colocar um brilho maior, não serviu, não precisa clicar. Basta passar o mouse, você vai verificando, já vai visualizando na imagem. Se você não
quis usar nenhum desses recursos, pronto, sai. A mesma coisa em relação ao contraste. Existem algumas imagens que elas não vêm muito nítidas, então a gente pode dar uma melhorada aqui, tá? Mas vamos supor que dessa imagem eu só queira um pedacinho. Em versões anteriores do PowerPoint, eu teria que ir para um software de imagem, de tratamento de imagem, para dar alguns recortes, fazer algumas modificações. A versão do PowerPoint do 2007 para cá, ela já vem com essas ferramentas, com esses recursos embutidos nele mesmo. Então, por exemplo, eu tenho este botão cortar. Vou clicar nele e vejam que apareceu agora essas alças aqui. Então aqui eu vou deixar só o trecho que eu quero. E aí eu já cortei a imagem. Ok? Vamos supor que eu quero agora colocar um efeito. Pronto. Coloquei um efeito, não fiquei satisfeita. Vou colocar um outro efeito. E assim a gente pode ir modificando aquela forma. Observem que este botão que tem essa bolinha verde é o de giro. Mas notaram que apareceu outros botões aqui? Então, com esses botões a gente dá algumas... um formato, né, diferente nessas pontas que a gente viu nesse modelo aqui que nós escolhemos. Vejam, os cantos eles têm um corte aqui no canto. Então, aqui a gente pode diminuir ou aumentar esse corte. Ok? Nem sempre esse recurso, esse botãozinho aqui amarelo vai aparecer. Deixa eu clicar em outra ferramenta. Observem, essa não tem. Porque ela não tem os cantos para serem modificados, tá? Então, já essa outra permite. Cliquei. E aqui as ferramentas, o formatar, certo? Bom, vamos agora escrever alguma coisa sobre o tema. Então, você vai inserir, forma, caixa de texto, e aqui do lado você vai colocar o texto informativo sobre a imagem escolhida. Clico e posso trabalhar com a formatação do texto. Escolher outra fonte. Aqui você abre a paleta de cores. Ok? Aumentar a fonte, diminuir a fonte. Bom, essas são ferramentas básicas, as principais, que a gente pode utilizar na edição de uma apresentação. Vou clicar. Esse slide aqui eu vou clicar e vou deletar. Clicou aqui, você está com aquele slide ativo. Vou clicar, se eu tocar na tecla delete, o slide será deletado. Eu vou pedir um novo slide. Se eu clico aqui, o novo slide que ele vai me dar é aquele slide que ele já me deu no início, que vem com aquele campo para o título. Se você preferir trabalhar com o slide todo branco, abre aqui nessa setinha as opções, tá? Observe que você tem várias opções. E o slide em branco. O slide em branco ele te dá uma liberdade maior para colocar tudo o que você quiser, né? Se eu clicar com o outro botão do mouse em qualquer local aqui dessa área desse slide, observem, certo? Eu tenho layout que eu posso modificar em qualquer momento e posso também formatar o plano de fundo. Como é isso? É o preenchimento. Preenchimento sólido é quando a gente escolhe uma cor e ela é toda sólida, toda por igual. Então, aqui eu estou escolhendo a cor. Vamos supor que eu escolha essa cor. Vejam que ele colocou no slide em que eu estou. Se eu clicar em aplicar tudo, ele vai colocar em todos os slides. Observaram o primeiro? Mas eu não quero essa cor. Eu quero esta. E eu quero que ele fique um pouco transparente. Então, eu posso ir dando um percentual de transparência aqui que eu vou observando.
O preenchimento gradual, certo? É aquele que você tem tipo um degradê. Então, você predefine. Então, você tem aqui cores já predefinidas. Se você clicar, você vai ter esse layout já definido no plano de fundo. E que você também pode pedir que seja linear, né? Ou radial, que ele sai do centro. Essa caixinha é flutuante, eu vou puxar ela um pouco para cá para a gente poder visualizar melhor. Tá? Retangular. Tem alguns efeitos que a gente pouco percebe. Caminho. E a gente pode também, vejam que tudo aqui, ó, você pode ir modificando. A gente pode também definir a cor. Ok? Aí é uma forma de você, o usuário, o autor do trabalho, explorar um pouco as ferramentas para dar um efeito, uma aparência bonita, interessante ao trabalho. Claro que o conteúdo é sempre o mais importante, né? Mas o visual às vezes chama atenção sem precisar ser cansativo. Lembrando, numa apresentação você deve evitar coisas extremamente agressivas, muito coloridas, que chamem atenção demais o excesso de cores. Isso se torna cansativo. Textos não devem ser longos, devem ser tópicos, porque a pessoa que vai apresentar, ela vai utilizar da oralidade. Aquilo ali serve como um roteiro, né? Uma ferramenta que ajuda a pessoa que está fazendo realmente a apresentação do trabalho. Vou fechar aqui a caixa. Ok? Vejam que eu não coloquei aplicar tudo. Coloquei só naquele slide em que eu estava. Uma outra forma que eu posso também de escolher layouts é aqui em Design. Vou clicar. Está carregando. São formatos de fundo já pré-definidos. Então, nós temos vários modelos aqui. Eu posso escolher. Demorou a carregar? Vou clicar nesse aqui. Como eu tinha selecionado antes aquele formato, vejam que alterou um pouco o layout dele. Olha só. Tá? Porque eu estou usando duas coisas ao mesmo tempo. Início. As ferramentas de colar, novo slide, de formatação, certo? As formas. Inserir é a guia onde você tem para inserir tabela, imagem, álbum de fotografias. Deixa eu pedir um novo slide para a gente em branco. Um novo slide. Vejam, inserir. Eu posso inserir imagem, clipart, são aquelas figurinhas que a gente conhece. Eu estou com a minha galeria um tanto indisponível em formas. Veja a quantidade de formas que nós temos. Vou pegar essa forma aqui. Que também, lembrando, todo objeto você pode formatar, dar um formato diferente. Então, eu clico aqui e ele vai me mostrar as opções de recursos para esse objeto. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai ficar com a borda verde e o preenchimento branco. Vejam que aqui eu tenho outras opções. Posso ampliar, reduzir. Notaram que a boquinha tem aquela ferramenta, ok? Vou voltar aqui no botão inserir, formas. Eu vou pegar uma seta.
que eu posso girar. Inserir ainda formas. Vejam que a gente tem muitos formatos, balões inclusive de diálogo, que também vou formatar. Observem aqui todos os recursos. Preenchimento da forma. Eu quero que ele tenha o contorno, mas que ele seja branco. Vou abrir aqui e vou dizer sem preenchimento. Ok? Vamos ainda inserir. O que mais que a gente tem? Gráficos. Caso eu tenha necessidade de apontar algum gráfico, mas eu vou deixar essa ferramenta para explicar melhor em outro momento, porque ela é um pouco mais... tem uns recursos mais detalhados, e agora nesse momento vocês não vão precisar dela. O Word Art que eu comentei, inserir filme ou som. Às vezes a gente pode inserir um vídeo no PowerPoint, certo? Então a gente precisa ter o vídeo num formato AVI, por exemplo, ou som que a gente possa ter, por exemplo, eu posso gravar um áudio, né? Ou eu posso pegar uma música, ou posso usar um som próprio do PowerPoint. Agora, aqui é o modo de apresentação. Vamos dar uma olhada como é que tá. Vou sair tocando na tecla S que você sai do modo de apresentação. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora um modelo, um PowerPoint pronto, uma apresentação, para vocês terem uma ideia de como que a gente pode montar uma apresentação. Ok? Continuando, aqui eu tenho uma apresentação. Vou aqui no modo de apresentação para a gente observar melhor. O título, softwares educativos, algumas imagens, coloquei um efeito para chamar atenção e aqui eu tenho os títulos do que eu vou encontrar nesse trabalho. Eu vou clicar e aqui eu tenho algumas imagens e um título. Como foi uma apresentação que eu fiz, eu estava falando e eu estava explicando. Então, não precisava ter texto aqui nessa página. Vou para outra. Estou falando de um software chamado HQ. Tem uma tela, ok? Só que aqui eu coloquei uma explicação um pouco maior. Então, tem um botão que quando eu clico, avança e vai ter um pequeno texto falando das características do software e o campo do conhecimento explorado. Clico aqui na seta. Vejam que eu tenho apenas alguns tópicos, são algumas frases que durante a apresentação foram melhor explicadas. Vou aqui para um outro. Também, observem, os textos são pequenos. Outro, há um texto aqui um pouco maior. Não significa que a gente não possa colocar um texto maior. Mas o que não deve ser feito numa apresentação é que todos os slides eles contenham textos imensos que a pessoa precise ler para compreender o que está sendo falado. E pior ainda, que a pessoa que esteja apresentando esteja lendo os slides. Aqui um outro. Observem os efeitos. Outro. Ok? Deu para ter uma ideia de como que a gente pode montar uma apresentação bonita e organizada, não é mesmo?